Do presente esboço reflexivo, busco estabelecer diálogo entre o nascimento do Brasil, revisão de um paradigma, texto de João Pacheco de Oliveira e o texto de Ramon Grasfogel, para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais, transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. O texto de Oliveira trata da condição dos indígenas do Brasil a partir do colonialismo imposto pelos portugueses. Para o autor, o colonialismo não se restringe ao período da dominação portuguesa sobre o território que se convencionou chamar de Brasil. O colonialismo tratado por Oliveira cobre o período colonial, imperial e republicano da história brasileira até a Carta Constitucional de 1988, período o qual o autor denomina de regime tutelar sobre os povos indígenas brasileiros. Ramon Grasfogel, no texto acima citado, tem por proposta um debate epistemológico em torno do que ele denomina de colonização do poder, transmodernidade e epistemologia de fronteira, em contraposição à categoria de capitalismo global ou sistema mundo capitalista. Buscamos aqui estabelecer relações de complementariedade que possam existir entre os textos citados. Em O Nascimento do Brasil e Outros Ensaios, João Pacheco de Oliveira descreve de forma questionadora o que denomina de regime de alteridade, as perspectivas antropológicas e historiográficas pelas quais os indígenas brasileiros são representados pelos não-índios sobre o período colonial até os dias atuais. Para o autor, a presença indígena na formação da nacionalidade brasileira é tratada de forma exotizante e repetitiva, como fruto exclusivo de acasos, incidentes menores e relatos pitorescos. A narrativa comum sobre a história do Brasil e dos povos que aqui habitavam antes da chegada do português vincula-se, de acordo com o autor, ao paradigma evolucionista e que aponta em sentido de duas versões estilísticas que se complementam. A primeira diz do suposto acaso do achamento das terras americanas colonizadas pelos portugueses. Se o achamento for a obra do acaso, a segunda versão, estilística, por fatalidade, desconsidera os agentes históricos aqui existentes, sem sequer sentir a necessidade de justificá-los ou absolvê-los. Propondo uma revisão dos sistemas de verdade estabelecidos sobre os indígenas do Brasil, nos fala João Pacheco de Oliveira. É importante que façamos um esforço de crítica de algumas categorias e esquemas analíticos que são aplicados em geral para compreender a presença indígena no Brasil atual. Trata-se de uma história com interpretações do Brasil baseadas em categorias coloniais e imagens reificadoras que precisam ser revistas, pois os instrumentos de essencialização com que operam não servem mais nem à pesquisa científica, nem contribuem para o aumento do protagonismo indígena. É imprescindível, segundo Pacheco, impedir esta narrativa, anular os seus efeitos e verdades e instituir outra chave de leitura da história do país. Essas narrativas são criações cunhadas no período do Segundo Império do Brasil, do século XIX, como parte dos debates sobre o projeto de nação brasileira e sobre qual seria o papel a ser ocupado pelos indígenas na nação, dentro do conceito de nação que se debatia. Dentro do conceito de nação que se debatia estava o fim do regime escravista, para tanto, se incentivará a migração de mão de obra branca em substituição à mão de obra escrava dos negros. Ao negro da nação em construção, uma vez substituído o seu trabalho escravo pelo trabalho livre e assalariado do branco, seu papel na nação já aparece definido. É viver à margem da nação, mas não invisível, apenas incluído de forma perversa. O índio, sim, este deveria ser invisibilizado, tido apenas então somente como símbolo da terra. E é neste período de nossa história que se cria oficialmente o discurso de que já não há mais índio nas províncias, sobretudo naquelas onde primeiro se estabeleceram os contatos entre portugueses e nativos desde a chegada dos europeus. Há de se indagar sobre a quem cabia o debate sobre o conceito de nação brasileira que se quer construir. Por certo, estavam alheios aos debates os índios, os negros e os filhos de brancos com índias, sejam pelas relações de cunhadismo ou por estupros de brancos com negros, e pelas relações entre negros e índios. Ao fim, todos miscigenados, a quem Darcy Ribeiro denomina de os Zé Ninguém. Por certo, os debates foram travados por brancos aristocráticos, se já não puros de sangue europeu, guardavam daqueles os mesmos elementos culturais e sociais que os constituíram. E aqui nos parece pertinente a reflexão de Grasfogel sobre o colonizador. Para este autor, às Américas chegou o homem heterossexual, branco, patriarcal, cristão, militar, capitalista europeu, com as suas várias hierarquias globais enredadas e coexistentes no espaço e no tempo. Contudo, quem de fato era esse homem sobre o qual fala Grasfogel?
Parece-me que em Santo Agostinho, o filósofo oficial do cristianismo, podemos encontrar esse homem caracterizado por grossfóbia. Se não, vejamos. Santo Agostinho, em seu clássico livro Cidade de Deus, declara o céu como a cidade de Deus e a terra como a cidade dos homens. Justifica tal distinção pela descendência dos homens do casal que ele denomina original. A mulher Eva, o homem Adão, ao comerem do fruto proibido, cometeram o pecado original. Assim, os homens, por consequência de tal pecado, são naturalmente corruptíveis. Desta forma, nenhum ser humano poderá ser justo, uma vez que descendem do casal original. E sobre tal perspectiva, se justificam as desigualdades no mundo e a dominação de uns sobre outros. Na cidade dos homens, não se pode esperar justiça. Esta só é possível na cidade do céu, na salvação de um Deus, ou melhor, do Deus cristão. E não há justiça ou salvação sem a crença do Deus católico, e nenhum outro ato que seja de fé será justo ou poderá levar à salvação. Assim, justiça é, a partir de Santo Agostinho, uma graça divina, como a própria crença cristã de que Deus só retornará ao juízo final. Até lá, a justiça será obra de seus representantes terrenos, o Papa, os reis, visto que ambos são escolhas divinas. E é pelo poder divino, exercido por papas e soberanos, que os europeus, antes mesmo de chegarem ao que chamamos hoje por continente americano, já o haviam dividido entre as coroas de Portugal e Espanha, não sem disputas por outros reinos europeus. Contudo, em nome e por vontade do Deus católico cristão, o Novo Mundo oficialmente pertencerá a portugueses e espanhóis, ainda que o norte do continente seja ocupado pela coroa inglesa. Também por vontade do mesmo Deus cristão. O que diferencia é que são cristãos protestantes e não católicos. Sobre a perspectiva teológica de Santo Agostinho, nos diz Alisson Leandro Mascaro que, assim sendo, a escravidão e a servidão, na prática imediata, encontram respaldadas e legitimadas por Agostinho. Pela vontade de Deus, os homens têm certa posição na sociedade, e os mais altos devem mandar, e os subordinados devem se submeter. Tal visão conservadora, impondo respeito à ordem acima da preocupação com a justiça dos julgamentos, das distribuições e das ações, já faz de Agostinho um grande antecipador do modo de pensar moderno. A filosofia teológica de Agostinho, ainda que não superada, encontrará no outro cristão, São Tomás de Aquino, novos argumentos. Se em Santo Agostinho, em função do pecado original, pelo qual o homem pecador natural é condenado a reproduzir injustiças, em São Tomás de Aquino o pecado original é uma doença que, como tal, se pode alcançar cura, tanto pela graça divina quanto pelos atos ou os bons atos dos humanos. As diferenças filosóficas e teológicas entre o pensamento de Santo Agostinho e o pensamento de São Tomás de Aquino se fará perceber com maior clareza com a Reforma Protestante de 1517, no momento em que os seguidores de Martinho Lutero, agora cristãos protestantes, assumem os postulados teológicos de Santo Agostinho e os cristãos católicos a teologia tomista. É em função da filosofia teológica de Santo Tomás de Aquino que nasce o homem do iluminismo. Para os protestantes ingleses que colonizaram o norte do continente americano, os índios, não conhecendo Jesus Cristo, portanto, não tendo fé no Deus dos cristãos, e como para os protestantes só a fé salva, os índios não podiam alcançar a salvação, logo, suas vidas nada valiam. No sul e centro-sul do continente americano, a política colonial dos católicos para com os índios seria, digamos, um pouco mais branda. Mesmo que os povos nativos, colonizados por portugueses e espanhóis, como os povos do norte, desconhecessem os deuses cristãos, pela perspectiva tomista dos latinos, estes poderiam alcançar a salvação, uma vez que, conhecendo, aceitassem a lei católica. Para tanto, constituiu-se a Companhia de Jesus, ou os jesuítas em suas reduções, que, para além da salvação das almas, foi fundamental no processo de colonização como mão de obra servil. Ramon Grossfogel, sobre o homem por ele caracterizado e que transporta uma colonialidade do poder, enumera uma série de hierarquias que, segundo o autor, se fundem complementarmente na organização das diferentes formas de trabalho, do escravo ao trabalho livre, fonte de estruturação do capitalismo que converge numa divisão internacional do trabalho, na qual o centro determina as relações de produção do sistema capitalista, que é, ao menos em parte, sustentado por um aparato político-militar sob controle do dito homem branco europeu. Numa perspectiva cultural, as relações étnico-racial é privilégio dos europeus em detrimento de outros povos não europeus, resultando no privilégio dos homens sobre as mulheres e o patriarcado sobre outras formas de relações entre os sexos.
se funda assim o privilégio da heterossexualidade sobre a homossexualidade. No plano espiritual, predominam os desígnios cristãos sobre outras religiões e, por conseguinte, o conhecimento europeu se sobrepõe a outros conhecimentos e saberes não europeus. A hierarquia linguística europeia subalterniza as outras línguas e culturas não europeias. O homem cristão agostiniano, ou tomista, como vimos, parece carregar todas as características elencadas por Grossfogel em sua colonialidade do poder. Como visto anteriormente, cultura, língua, saberes, etc., de povos não europeus foram ignorados e, em grande medida, suplantados pelos colonizadores. O caso brasileiro não foge à regra. No primeiro momento da conquista de fato do território brasileiro, já que por direito e por vontade divina as terras pertenciam a Portugal, delimitadas pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, ocorre a disputa de portugueses e franceses pelas terras brasileiras. De acordo com Oliveira, a disputa opunha portugueses e franceses, portugueses e índios aliados e franceses e seus aliados indígenas. O período colonial é do escambo, predominando o pau-brasil como produto econômico mais significativo para os europeus. Para João Pacheco de Oliveira, existiu nessa situação histórica uma rede de interdependência dos colonizadores com os indígenas que resultavam de articulações mais amplas entre os poderes coloniais e uma representação relativamente positiva dos indígenas. E a disposição em estabelecer alianças com eles estava articulada com o interesse no comércio do pau-brasil e de animais exóticos. Para o autor, o momento fundante da colônia portuguesa no Brasil ocorreu com a instituição do primeiro governador-geral da colônia em 1548, sob o comando de Tomé de Souza. Dentre as recomendações do regimento que instituiu o governo-geral estava o bom tratamento para com os índios aliados. Tratamento oposto deveria ser dispensado aos não aliados. O que El Rei tinha em mira era estabelecer a plena e total submissão da população autóctone, fazendo a guerra aos que não aceitavam o domínio português e retirando dos franceses qualquer respaldo para as suas iniciativas. O que estava em jogo não era apenas a expulsão dos franceses, que, aliado aos tamoios, ocuparam a Baía da Guanabara, a França Antártica, como denominaram. O que se propunha ao rei era a submissão dos autóctones. A terra e suas riquezas só podiam ser permanentemente exploradas sob uma nova perspectiva econômica e cultural, que pressupunha formas novas de geração de riquezas, requerendo, para tanto, trabalho rotineiro, organização produtiva do tempo e, sobretudo, mão de obra barata ou servil. A guerra contra os franceses e seus aliados indígenas é relativamente curta. Mais demorada é a guerra portuguesa contra os tamoios, entre 1565 e 1575, antigos aliados dos franceses. Dela resultou a morte dos últimos líderes e o aprisionamento de 4.000 indígenas que foram levados como cativo para as recém-instaladas fazendas do Rio de Janeiro. A guerra justa seguirá seu curso contra os outros povos indígenas que serão mortos pelas armas dos portugueses ou pelo tipo de cultura que lhe foi imposta. Assim, a submissão pela guerra e o trabalho forçado realizado pelos índios construiu o núcleo inicial da colonização portuguesa no Brasil. E já aqui se encontram elementos que desfazem o mito do índio pacífico e preguiçoso, ainda que ambos os mitos persistam, de certa medida, até hoje no imaginário do senso comum, sendo os relatos da historiografia oficial o principal responsável por tal distorção. Oliveira, citando Schwartz, nos informa que as investigações têm revelado que o trabalho indígena foi a mão de obra fundamental no Brasil do século XVI, baseando-se no estudo da documentação sobre o Engenho Real Sergipe. Stuart Schwartz revelou que no ano de 1572 a mão de obra indígena representava 93%, escravos africanos perfazendo o restante. Entre os indígenas, o mais avultado contingente era de Tupinambás, seguido pelos caetés e tapuias, havendo registro de indivíduos procedentes de populações tão distantes quanto os tamoios e os calijós. Já por esses tempos, uma nova forma de dominação se fazia presente como elemento colonizador. Tratava-se da presença dos jesuítas, que impunham aos indígenas os valores cristãos e os valores das instituições burguesas. Segundo Oliveira, foram essas figuras proeminentes no projeto colonial que fundaram as aldeias, reunindo os autóctones em espaços limitados, encarregando-os de sua civilização e catequese. A ordem religiosa da Companhia de Jesus, de inspiração teológica tomista, fundada em 1534 e reconhecida pela Bula Papal de 1540, surge como uma necessidade dos católicos
para conter o avanço das doutrinas protestantes, inspirada na teologia agostiniana em expansão. Na relação entre jesuítas e a coroa portuguesa, busca-se a expansão religiosa do catolicismo no Novo Mundo, ao tempo que defende os interesses econômicos do reino português, integrando interesses leigos aos religiosos, numa forma de organizar o trabalho produtivo na colônia, tanto pela convenção religiosa dos pagãos, quanto pela força das leis. É da irredução jesuítica que surgirá a mão de obra que permitirá o nascimento econômico da colônia. Contudo, a demanda por trabalho indígena nas fazendas e engenhos deveria ser atendida primordialmente pelos índios das missões, mediante o pagamento de salários e condições que não desestruturassem a economia das aldeias, nem inviabilizassem a catequese. A quantidade de instruções reais mandando pagar serviços prestados por indígenas sugere que essa fosse uma norma continuamente desrespeitada. Cabe notar também que só uma parte muito pequena desses soldos ia efetivamente para os indígenas, o que mostra a distância entre essa forma de recrutamento e o trabalho livre. Para João Pacheco de Oliveira, desde o período colonial, os estudos sobre indígenas brasileiros sofrem de um mal comum: a dualidade entre proteção tutelar versus extermínio e dominação. De tal forma que as narrativas sempre colocam como única alternativa para se pensar a presença indígena na sociedade brasileira, que os índios ou resistiram e foram mortos, ou aceitaram a submissão e perderam sua identidade autóctone, num processo de miscigenação pelo qual não se pode reconhecê-los. Sobre isso nos diz o autor: a condição de indígena, sabemos, nada tem a ver com raça ou cor, para inserir adequadamente a sua manifestação identitária no amplo espectro da diversidade brasileira. Há que se operar com outros critérios políticos, socioculturais e religiosos. Entender a diversidade étnica no Brasil exige incorporar as muitas histórias perdidas de famílias, afetos, adultos e crianças que atravessaram as fronteiras étnicas e mostram criticamente os limites da etnificação. É necessário repensar o Brasil na sua complexidade e singularidade, apontando como estão desfasadas as categorias derivadas de modelos jurídicos coloniais. Das reflexões de João Pacheco de Oliveira, se tem que a atualidade da questão indígena brasileira não se resume a demarcações de suas terras por parte do Estado, ainda que estas sejam necessárias e urgentes. O problema, no entanto, é muito mais amplo, diz da própria identidade indígena, negada e ou invisibilizada desde sempre pelo Estado brasileiro. Na descrição desse vídeo você encontra as fontes bibliográficas sobre as quais elaboramos esse texto. Por isso, se tem interesse pelo tema, aprofunde os estudos.